Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler dois textos em dois livros diferentes. Miqueias, capítulo 2. Profeta Miqueias, na minha Bíblia, se for também igual à sua, página 1188. Página 1188, Velho Testamento, profeta Miqueias, capítulo 2, verso 10, Miqueias 2, verso 10. Quem já achou, digam amém. Quase, né? Quase. Miqueias, Velho Testamento, pertinho do Novo. Quem estiver chegando no Novo está esquentando. Pertinho de Malaquias, pertinho de Zacarias, vai para fora, pertinho de Ageu e antes de Abacuque. Quem achou, diga um amém. Tá vendo como é que é bênção? Miqueias 2:10 diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O outro texto, Hebreus, agora lá no Novo Testamento, Hebreus 12, lá chegando pertinho, antes de Apocalipse, antes de Tiago, na minha Bíblia, Novo Testamento, página 350, se facilitar para alguns irmãos. Hebreus 12 e 13, verso 12 e verso 13, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Só esses dois textos. Feche os seus olhos, por gentileza, faça a sua oração. Senhor, me abençoe nesta noite. Me abençoe, Senhor, nas últimas horas, nos últimos minutos de 2022. Porque, Senhor, eu quero deixar para trás, Senhor, tudo que me fez sofrer, tudo que me prejudicou. Eu quero começar um novo ano, mas com uma nova vida, porque a Tua palavra diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, novo ano, nova vida, novo ano. Pai Santo, estenda as Tuas mãos sobre nós nesta noite. Abra, Senhor, as comportas dos céus e nos abençoe. Abençoe os pastores, os diáconos, abençoe os membros da igreja, abençoe aqueles que estão aqui pela primeira vez. Venha derramar sobre nós a Tua graça, venha derramar sobre nós a Tua unção. Venha, Senhor, nos preparar para começarmos mais um novo ano. Senhor, muito obrigado pelo ano que nós estamos encerrando.
pelo ano que está terminando. Chegamos aqui, Senhor, até aqui na Tua presença, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Se não fosse a Tua mão que estivesse conosco, há muito nós teríamos perecido, mas as Tuas mãos, Senhor, nos guiou, as Tuas mãos nos fortaleceu, as Tuas mãos nos abençoou, as Tuas mãos, Senhor, nos curou, as Tuas mãos nos perdoou, as Tuas mãos não permitiu tropeçar, não permitiu cair. Obrigado, meu Deus, por ter chegado até aqui, e nós te pedimos, Senhor, que o ano que daqui a pouquinho vai estar se iniciando, que possamos iniciar junto com a família, e Senhor, e caminhar junto com a família na Tua presença. Fortaleça nossas pernas, fortaleça nossos braços, fortaleça nossos pés, fortaleça nossas mãos, fortaleça nossos corações, e abençoe o Teu povo, a Tua igreja, que estão reunidos, meu Deus, neste lugar, para receber das Tuas mãos o ano novo. Te pedimos a Tua graça, a Tua bênção, fale aos nossos corações e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Podemos assentar? Estou vendo o irmão Giovanni da Grama, irmã Sandra, obrigado, Deus abençoe. Acho que são os únicos da congregação de Grama que estão conosco hoje, né? Obrigado, Deus abençoe. Os irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são membros lá da nossa congregação na Grama. Deus abençoe, obrigado. Muito bem, irmãos, muito bem. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos, daqui a pouquinho, está faltando 1h10 para nós recebermos o ano novo. Geralmente nasce aquela expectativa, né, no nosso coração, de como será. Às vezes eu vejo pessoas reclamando: puxa vida, eu tive um ano muito difícil, espero que o ano que vem... Então, tem irmãos que profetizam para irmãos, a gente vê um montão de palavras proféticas. Olha, feliz 2023, né? Alguém fez isso lá quando começou o ano 2022, alguém fez lá atrás, e aí 2022 tivemos perdas, né? Tivemos perdas, porque nós estamos, quando nós chegamos ao final do ano, a gente começa a fazer um balanço na vida da gente, né? O que aconteceu com a gente durante aquele período de 365 dias, né? Eu, quando trabalhei numa empresa, hoje deve estar tudo mais diferente. Quando eu trabalhei numa empresa, que chegava assim no final do ano, espalhava aquele monte de funcionário, porque lá tinha mais de quase 10.000 metros quadrados de construção, a empresa onde funcionava, espalhava aqueles centenas de funcionários, e cada um pegava uma gôndola. Gôndola é onde se põe o produto para ser vendido, para o cliente pegar. Você vai no supermercado, tem as gôndolas onde tem os cereais, você vai na gôndola onde tem produto de limpeza, e vai por aí afora. Então cada um pegava uma gôndola daquela e contava peça por peça, litro por litro, produto por produto, e anotava no papel. Anotava e depois entregava para o gerente. O gerente então fazia o balancete de tudo que foi vendido, o que está para ser vendido, e se a empresa teve lucro ou teve perdas. Então isso é o balancete que se faz no final do ano na maioria das empresas grandes, né? Mas a nossa vida, ela é muito... a nossa vida se envolve com tanta coisa que você
que o seu espiritual, o seu emocional, o seu intelectual, o seu físico, ele tem que participar de tudo. Nós participamos de tudo. Não é igual, às vezes, alguém que entra numa empresa, ele se preocupa só com aquela área. Acabou ali, ele vai embora, está tranquilo, deita e dorme. Não, mas a nossa vida cotidiana é uma batalha que envolve o intelecto, que você tem que pensar o próximo passo que você vai dar. Se você der um passo errado, vai tudo por água abaixo. Você tem que pensar nas decisões que você tem que tomar. Se tomar uma decisão errada, você se perde, e a recuperação às vezes demora 4, 5 anos, dependendo do passo que a pessoa deu. Talvez ela nem se recupere mais. Então, na nossa batalha cotidiana, envolve-se o intelecto, envolve-se o emocional. Olha, o nosso emocional, como ele altera o seu humor, como ele altera de um minuto para o outro. Às vezes você está rindo aqui, dando gargalhadas, daqui a pouco você está chorando. Você está chorando, daqui a pouco você está rindo. Como que a batalha mexe com nossas emoções. E às vezes, dentro dessa batalha, nós sofremos algumas frustrações e decepções. Às vezes, colocamos as nossas fichas todinha em alguém, apostamos tudo em alguém, e aquela pessoa falha com a gente. Aí a pessoa fala: para mim acabou, minha vida acabou, porque eu depositei todas as minhas fichas naquela pessoa. Então, por isso, a expectativa, ela é a sala da frustração, porque você coloca toda a sua expectativa em determinada coisa e aquilo não acontece, aí você fica frustrado. Aí para você a vida acabou, não confia mais em ninguém, você se fecha, você faz muralhas, você levanta paredes em volta do seu coração. Hoje eu não confio mais em ninguém, porque são tudo assim, 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 assim. Então são batalhas que nós enfrentamos, que envolvem intelecto, emoção, espírito e físico. Então, olha o que Deus está dizendo aqui para nós. O primeiro texto que nós lemos, ele está dizendo assim: olha, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então olha o que Deus está falando para nós nesta noite, que vamos daqui a pouquinho, daqui a 55 minutos, entrar no ano novo. Olha o que Deus está dizendo aqui: porque quando há batalha, há o desgaste, há o efeito colateral. Eu vi um pastor escrever um livro dizendo assim: Johnny foi à guerra. Era um soldado americano, e quando ele volta sem braços, ele volta sem as pernas, ele volta sem os olhos, ele volta um toco só com o tórax e respirando. Sabe por quê? Porque ali dentro, mesmo faltando membros do seu corpo, faltando os olhos, faltando os braços, faltando as pernas, ali dentro tem uma alma imortal. Ele foi à guerra e voltou com fortes efeitos colaterais. E é o que acontece com a gente. Às vezes as pessoas olham para você assim: poxa, fulano de tal está uma maravilha, está muito bem, mas só você sabe como você está destruído por dentro. Só você e Deus sabe. E às vezes você não pode
abrir o seu coração para um filho, porque ele não vai entender. Talvez você não possa abrir o seu coração para o seu cônjuge, porque ele também não vai entender. E muito menos você abrir para alguém que não seja do seu convívio. Pior ainda, quando você abre, quando você revela o seu interior para alguém que não é do seu convívio familiar. Sendo do seu convívio familiar já não é fácil, imagine se você revela o que você sente, o que você sofre para a pessoa que não é do seu convívio familiar. Então nós temos alguém que nós podemos confiar nele, porque ele não nos decepciona, ele não nos frustra, ainda que nós apostemos todas as fichas nele, ele virá em nosso socorro na hora certa, no dia certo, porque ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia! Aleluia! A luta, ela tem efeitos colaterais. Jesus falou que às vezes numa batalha nós perdemos um olho. Ele disse que às vezes numa batalha nós perdemos uma mão. Mas ele disse assim: olha, é melhor você entrar faltando um olho e entrar no reino de Deus, do que entrar com os dois, ter os dois e perder a sua alma, o seu corpo inteiro completo, ser lançado no inferno. É preferível que você na batalha perca um olho, que você entra faltando um olho, mas entra no reino eterno, do que ter os dois e ser lançado o corpo inteiro no inferno. Ele falou: é preferível perder uma mão e entrar no reino de Deus faltando uma mão, do que ter as duas e ser lançado no inferno. Esse é o grau de batalha que nós enfrentamos. Isso está registrado em Mateus 5, 29 e 30. Então, irmãos, qual é a tendência nossa? Qual é o efeito colateral que causa as nossas batalhas? Prostração. Ficar prostrado. Você já viu que tem dia que fala assim: olha, se eu pudesse hoje eu não saía para lado nenhum. Eu ficaria debaixo da coberta dia e noite. Isso aí é o efeito colateral da sua luta. Ela te leva a prostrar-se. Ela te leva a prostrar. Seu físico fica cansado, seu emocional fica esgotado, o seu intelecto fica esgotado. Então há uma tendência de prostração em busca de descanso. Aí o que Deus fala? Levantai-vos, levante, porque aqui ainda não é o seu descanso. Pegue o melhor dia que você teve na sua vida, o melhor descanso que talvez você tenha ido para um lugar onde você teve todo o conforto físico, mental e espiritual e emocional. Ninguém ligou para você para te dar notícia ruim. Ninguém brigou com você. Você está de bem com a vida, de bem com a natureza, de bem com Deus, de bem com as pessoas, de bem com você mesmo. Pegue esse melhor dia de descanso que você teve e recuperou as suas energias físicas, mentais, espirituais, emocionais, intelectuais. Pegue esse melhor dia e multiplique por trilhões, quatrilhões, quinquilhões de vezes
o lugar que Deus está preparando para o nosso descanso, nenhuma língua pode expressar. Não há língua no mundo, não há idioma no mundo, não há vocabulário no mundo que possa falar assim: olha, o descanso é assim, assado, é desse jeito, daquele jeito. Não existe em nenhuma língua do mundo. São mais de 260 países registrados no mundo, mais de 260 países e línguas, existe mais de 1 milhão de idiomas diferentes, mas nenhuma língua, nenhum idioma pode falar, pode mostrar, pode expressar nos mínimos detalhes o lugar que Deus está preparando para o nosso descanso. Então, por isso ele diz: você está na batalha, sua mente, seu corpo, suas emoções pedem para descansar, mas ele diz: levanta-te, porque aqui não é o seu lugar de descanso. Aqui não é o seu lugar de descanso. Às vezes estamos cansados, desanimados, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo, de 2019 para cá, enfrentando pandemias, enfrentando notícias ruins, enfrentando mortes, enfrentando violência, enfrentando ameaça de guerras, enfrentando tudo que você pode imaginar. Isso são os verdadeiros bombardeios nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso físico, no nosso emocional. São verdadeiros bombardeios, e às vezes nós não vemos, olhamos no horizonte e não vemos saída, porque nós estamos procurando a saída num homem, estamos procurando a saída num herói, e herói são heróis que não morrem. Quantas vezes o Batman mergulhou no vazio e acabou voando com a sua capa. A pessoa o Superman ou Super-Homem. Um dia eu estava vendo, quando eu era bem adolescente, ali atrás, eu vi o filme do Superman. Antigamente falava mais Super-Homem. Então houve um terremoto e a sua namorada, ela foi pega na estrada com o seu carro, abriu uma cratera na estrada, o carro caiu e foi espremendo o carro dela, foi espremendo, e a terra fechou. Quando fechou, o carro amassou com ela tudo dentro do carro, ele desapareceu no fundo da terra. Então, quando Superman viu isso, ele pegou e saiu da nossa atmosfera terrestre e chegou lá, pegou a terra e foi voltando até desaparecer o terremoto e aparecer a sua linda namorada andando alegremente dentro do seu carro conversível, sem um acidente. Isso são coisas de criança que às vezes nós adotamos na nossa vida de adulto. Queremos um salvador da pátria humano para resolver nossos problemas pessoais, nossos problemas mais diversos, mas aí deparamos com a sua humanidade limitada, finita, tanto no mental, quanto no espiritual, quanto no emocional, e nos frustramos porque nós
investimos tudo em alguém humano, mas eu quero dizer para você que aquele que pode ajudar, aquele que pode fazer, nem a morte o segurou. Ele morreu na sexta-feira, foi enterrado, mas no domingo de manhã ele saiu do túmulo. Ele está vivo! Ele está vivo! E ele diz assim: eis que fui morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ele tem controle, agora o controle está nas suas mãos. Agora esse pode ajudar o Daniel, esse pode ajudar você, esse pode te levantar, nesse você pode confiar, nesse você pode apostar a sua vida, porque ele vai te ajudar, ele não vai te frustrar, ele não vai te decepcionar, ele não vai te constranger. Então Deus está dizendo, finalzinho do ano para nós, para mim e para você: levanta, porque aqui não é o seu lugar de descanso. Nós temos ainda uma batalha pela frente. Então Deus está mostrando para nós, cansados e desanimados. Eu estava vendo um pastor que tem um canal no YouTube, ele se sentindo assim bem frustrado com muitas coisas. Ele falou: Jesus, venha buscar a igreja, porque eu não estou aguentando mais. Quando chega num líder que está ali dia e noite, mergulhado aos pés do Senhor, imagine para aquelas pessoas que não teve nenhuma experiência com Deus, imagine para aquelas pessoas que não têm fé, imagine o estado espiritual, físico, psicológico, mental que a pessoa está enfrentando. Então Deus está dizendo para mim: Daniel, levanta-te, porque aqui não é o seu lugar de descanso. Então aqui, através do profeta Miqueias, Deus está dizendo para o Daniel: Daniel, continue andando. Continue andando, não pare. Está falando para você, Maria, João, Sebastião, Pedro, Paulo. Está falando para você: levanta-te e anda, não se prostre, não se entregue, porque nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para reagirmos. A nossa natureza, ela já reage automaticamente. A nossa natureza não foi criada para se prostrar, mas foi para avançar, foi para continuar caminhando, foi para continuar desfrutando, tendo experiências no físico, mas também tendo experiências sobrenatural, porque nós não temos experiências apenas na terra, mas experimentamos também o mundo sobrenatural. Então Deus quer que você e eu nos levantemos, ainda que esse ano foi difícil para mim, para você. Estamos chegando no final do ano, cansados, desanimados, mas Ele diz: levanta-te e anda, porque eu sou contigo. Levanta-te, vamos continuar. Ainda que nós, a despeito da nossa maravilhosa salvação em Cristo, aqui ele fala: mesmo que nós estamos navegando neste mundo
com a certeza de brevemente estarmos com Ele na glória. Mas aqui no mundo, a corrupção do pecado, ela continuará. Aqui olha, parte B do versículo. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Nós estamos assentados aqui, mas nessa hora tem um monte de crianças que os pais perderam. E essas crianças se tornaram objetos de monstros. De monstros. Monstros humanos. Monstros humanos. Um dia, um policial começou a ouvir gritos que vinha de dentro da terra. E ele então começou a perseguir aqueles gritos. E ele descobre um duto abandonado. Duto é um lugar onde tem um grande tubo, talvez foi usado antigamente para transportar algum líquido, ou alguém fez para transportar de forma oculta alguma coisa para guerrear com outros povos. Então esse duto, que como se fosse uma caverna enorme, cheio de criancinhas presas. Criancinhas que foram sequestradas, que seus pais a perderam na frente da sua casa e foram levadas para esse lugar, e lá elas estão guardadas para serem negociadas, para serem vendidas como objeto para monstros. Esse é o ser humano. Então aqui não é o nosso lugar de descanso. Porque como é que alguém pode descansar sabendo que nesta hora tem milhares de crianças sendo abusadas, milhares de crianças sendo objeto de monstros? Como é que alguém pode descansar sabendo que tem pessoas como na Índia, que são quase mais de 1.300.000.000 pessoas, 1.300.000.000.000 de pessoas, só perde para a China, que tem 1.400.000.000.000. Então não tem emprego para aquela gente. Então o que eles fazem? Quando adquirem uma dívida, eles vendem um rim. Vou vender meu rim. Quanto você paga no meu rim? Aí tem os atravessadores. Ó, seu rim vale $3.000. Ah, então tá bom, vai dar, eu estou devendo $1.500, então vai sobrar um pouquinho. Aí ele manda tirar o rim. Manda tirar um rim. Aí tira o rim, quando fecha, ele fala assim: bom, agora você vai receber só $1.000, porque tem o dinheiro daquele que fez a cirurgia para tirar, tem o dinheiro do atravessador, de quem contratou, e vai para fora. Quando vê, ele estava contando o dinheiro dele, $1.000, vendi meu rim e não vou pagar minha dívida. Como é que alguém descansa? Como é que um ser humano do bem consegue colocar sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que tem muita gente vendendo membros do seu corpo para a sua sobrevivência? Então Deus diz: levanta-te, porque aqui não é o seu lugar de descanso. Levanta. E o escritor aos Hebreus, ele fala a mesma coisa. O texto de Hebreus vem também nos encorajar. Miqueias nos encoraja a levantar. Levanta-te. Levanta-te.
E o escritor aos Hebreus, cheios do Espírito Santo, ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntantes. Quando a pessoa está com o joelho desconjuntado, ele não consegue equilibrar, ele cai, ele dá um passo, e ele parece que tropeçou, mas não tinha pedra no seu caminho. Ele está com os joelhos desconjuntados. Então Deus nos anima dizendo: levanta-te, levanta as suas mãos, tornai a levantar mesmo as suas mãos que estejam cansadas. Porque quando nós levantamos as nossas mãos, o que é que diz a palavra? Quando nós levantamos as mãos, nós erguemos ela para os céus, e quem é que habita as regiões celestes? E quando nós levantamos as mãos, Ele vem em nosso socorro. Ele não deixará que nós perecemos, Ele não deixará tropeçarmos, Ele não nos deixará cairmos. E Ele diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueia não desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus quer sarar aquela pessoa cansada. Então Deus está mandando nesses dois textos: não pare. Talvez você já estava querendo parar. Não sei se tem alguém aqui fazendo planos de aposentadoria. Pastor, não vejo a hora de me aposentar e ter uma rede preguiçosa, ouvindo o canto do sabiá. Vai pensando nisso aí, vai. Você está bem deitadinho lá, você pensa: bom, agora eu estou descansando. Aí chega alguém lá, leva você com rede e tudo. Aqui não é lugar de descanso, não. Aqui não tem sossego, não. Então não é. Então Deus está falando assim: olha, levante, anda, levante as mãos, avance. Como é que você quer o ano de 2023? Avance. O que Deus está falando para mim e para você? Avance, levanta, porque você não foi criado irracional. Você foi criado com capacidade de reação, capacidade de ânimo. Sempre quando Deus apareceu para alguém que estava numa batalha muito grande, Ele fala assim: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o ano que passou, que está agora faltando 40 minutos para encerrar, ele trouxe muito cansaço, muita prostração, mas em Isaías 53:11, nós não tivemos só batalhas que trouxe efeito colateral, tivemos batalhas vitoriosas. Talvez você nem saiba, talvez ela não entrou na sua lista de bênçãos que Deus te deu, mas Isaías 53 fala isso. Olha aí: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, a sua luta, ela não foi em vão. Está dando para você entender, irmão? Esse ano foi um fracasso para mim. Não foi não, irmão. Você está aqui, você está respirando, você está andando, você está trabalhando, mesmo que não esteja, mesmo que esteja desempregado,
mas você está respirando. Existe aí milhões de chances e oportunidades que surgirão, porque você está vivo, você está andando. Alguém tentou parar você, mas não conseguiu. Você venceu, Deus te livrou. Em muitas áreas da sua vida você recebeu livramento. Então, quando você olha para trás, você vê a obra da sua mão, e você ficará satisfeito, porque você chegou aqui e venceu. Quantos que morreram por meio do caminho, quantos que ficaram pelo meio do caminho, mas você chegou até aqui. Aleluia. Você chegou até aqui. Nós chegamos até aqui. Então esse é o ano que termina. Apaga da sua memória, que vem martelando em você, que você fracassou. Você não fracassou. Você não fracassou, porque você está aqui. Você venceu. Você venceu. Quantos que ficaram pelo caminho e você continuou? Então tire isso da sua memória, apague isso da sua memória, que esse fracassou ficará no passado. Deixa tudo agora para esse ano que encerra. E daqui para frente, você vai pensar no ano que está chegando aí, faltando 36 minutinhos. Vamos pensar no ano que está chegando. Como é que está o ano que nós estamos chegando nele? Como é que está o ano? A medida de Deus está cheia. O que é a medida de Deus? É quando o homem se rebela contra o Criador, e aí Deus tem que intervir. Então isso que nós estamos vendo hoje, a corrupção, a maldade, Deus vai colocar um fim nisso aí. Mas antes dele colocar o fim nisto, ele tira a sua igreja. Então, o que o Daniel tem que pensar no ano que chega? Que Deus vai intervir, porque a medida encheu. A maldade do ser humano já chegou até os céus. Já chegou até os céus. Nós estamos vivendo num ambiente mundial cheio de conflitos sociais, familiares, disputas empresarial. É um querendo passar a perna no outro, é um querendo puxar o tapete do outro. Você quer ver uma coisa, como é que a disputa está tão grande? Se você criar alguma coisa que faz sucesso, dá um exemplo aqui. Eu me lembro que eu pela primeira vez eu tive contato com a batata palha. Batata palha. Ninguém nem sabia. Aí nós íamos fazer uma festa na igreja, aí nós íamos fazer cachorro-quente, dar cachorro-quente para todo mundo. Aí alguém falou assim, ó, lá no Bom Pastor tem uma casa lá que eles fabricam a batata palha. Aí fui para lá, aí achei a batata palha. Irmão, não passou nem um mês, já tinha um montão de porta aberta fabricando batata palha. A disputa é grande, o conflito é grande. Por isso que às vezes a gente tem até que falar por enigma. Falar por enigma. Está entendendo? Por isso que tem coisa que você tem que ficar em segredo a 7 chaves. 7 chaves. Porque se você falar, no outro dia tem um monte que está fazendo a mesma coisa que você faz. E faz igualzinho. Então nós estamos vivendo em conflitos mundiais. Família, sociedade, é gente se levantando contra outras. É um povo se levantando contra outro. São conflitos mundiais.
guerras e armas. Nós estamos vivendo aí a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, já com ameaça de guerra nuclear. Acaba com esse mundo. Então, são ameaças mundiais. A economia mundial está falida. A economia mundial está falida. A Europa está falida. A Ásia está falida. A América, as Américas estão falidas. América do Sul, América Central, América do Norte, está tudo falido. O único que estava caminhando bem chama-se Brasil. Agora já não sabemos mais o que será daqui para frente. Só misericórdia. Os recursos naturais estão esgotando. Daqui a pouco vai ter guerra para o água potável. O rio Eufrates está secando. Um dos maiores rios da Ásia está secando. O rio Eufrates, que corta o Iraque, está secando. E quem tem um rio na sua cidade está contaminado, não pode beber água, não é água potável. A água está contaminada, então tem pouco. Se uma pessoa fura um poço na sua casa e fizer o exame, ele faz um poço de 10, 15, 20 metros de fundura. E se ele pegar aquela água para examinar, ele vai ver que ela já está contaminada com coliforme fecal. Você furou lá na sua casa, no meio do seu quintal, mas a água já está contaminada, porque os recursos naturais estão esgotando. Então haverá guerra por disputa de água e comida. A Bíblia diz: um dinheiro para uma medida de trigo, um dinheiro para uma medida de trigo, para uma medida de cevada, e 2 dinheiro para uma medida de trigo. Por que um dinheiro para cevada é mais barato? Porque cevada é um cereal barato, é um cereal que era usado para fazer pão. As pessoas carentes compravam e faziam pão de cevada. Então o trigo, a medida era 2 dinheiro. O que significa 2 dinheiro? 2 dias de trabalho para comprar uma medida de farinha, 1 dia de trabalho inteiro para comprar uma medida de cevada. A Bíblia fala sobre isso. Nós estamos chegando no tempo da escassez, a falta de recursos. E o pecado tornando cada vez mais atrevido e comum. E o renascimento do comunismo. Nós estamos vendo aí o renascimento acelerado do comunismo. Acelerou o aparecimento do comunismo. O comunismo, o regime comunista, você não tem direito a bens materiais. Você só tem direito de trabalhar e engordar as ditaduras. Você não é dono de você mais. Seus filhos não é seu mais, é do Estado. E se você não quiser tomar uma picadinha de injeção, eles te arrastam, entram na sua casa e aplicam lá na sua casa. Isso é ditadura. Ditadura. E tem pessoas que fizeram isso rindo. Pegaram o seu papelzinho, foram lá, colocou lá: esse é o meu ditador. Você acha que você vai ficar numa boa? Você está redondamente enganado. Quando nasceu o seu bebê,
que você fala assim: agora eu vou buscar minha esposa na maternidade, como acontece com meus pais que foram lá buscar. A gente ficava contente quando chegava o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º, 13º, foram 13. Cada hora que chegava era uma festa. E custava abrir os olhos, levava umas 2 semanas para abrir os olhos. Hoje já nasce com o olho aberto. Antigamente o médico tinha que dar um tapinha para ele poder chorar. Hoje ele vai bater. Opa, o que é isso? Você vai bater o quê? Vai bater o quê aqui? Está me batendo por quê? Já nasce falando, já nasce rindo, já nasce chorando. Quando ele está no... Já tiraram a como é que chama aquele exame? Exame que olha a criança dentro ultrassom. Aí a criança, quando o médico está passando lá o aparelho de ultrassom, o neném dá lá assim: ó, só Vitória. Tá doido para sair de lá. Aí o coitadinho sai, mas ele já sai num país que foi tomado pelo comunismo. Aí ele já não vai para casa mais. Ele vai ser robô e vai trabalhar até morrer para o comunismo. É isso que espera a nossa nação. É isso que está acontecendo com a Colômbia. É isso que está acontecendo com a Venezuela. É isso que está acontecendo com o Chile. É isso que está acontecendo com a Argentina. É isso que está acontecendo com Cuba. É isso que está acontecendo na América Central, El Salvador. É isso que está acontecendo na América do Norte, Estados Unidos da América. É isso que está acontecendo no México. É isso que está acontecendo na região da Europa. Porque as pessoas não acordaram. E quando acordou, ele já estava em pleno regime comunista. Então, irmãos, esse é a perspectiva do mundo que nos aguarda ano que vem. É assustadora, não é? Não é assustador? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para o povo de Deus, Deus tem uma promessa de vitória. Lucas 12:32. Vamos ler. Lucas 12:32. Preste atenção agora, porque agora é que nós vamos desfrutar. O mundo está de ponta cabeça, mas para aqueles que andam no caminho de Deus tem uma promessa de vitória. Não temais, não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Por que vamos temer? Nenhum anjo, nenhum homem, nenhum mal, nenhum demônio poderá frustrar os planos de Deus. Não há homem nesta terra que possa impedir Deus de agir, que possa frustrar os planos de Deus. Havia um homem que ele quis frustrar os planos de Deus, e ele deu um sermão muito bonito, e todo mundo que ouviu o seu sermão falou: isso não é voz de homem, mas é voz de Deus. Aí ele se inchou. Quando ele se inchou, ele começa a murchar, porque quando o ser humano incha, imediatamente ele murcha. Ele começou a murchar na frente de uma multidão. Sabe por quê? Porque Deus mandou uns bichinhos e ele foi devorado de bichos na frente da multidão. Quando correram lá, só tinha vermes e ossos. Um outro que tentou ocupar o lugar de Deus, Deus falou assim: eu vou tirar o teu coração humano e vou colocar coração de animal, e você por 7 anos você vai comer capim, você vai pastar. E ele foi para o pasto. Ficou 7 anos. O orvalho caía nas costas dele, no lombo dele. E ele comia capim como animal, porque ele quis ser igual a Deus. Então eu quero dizer para você: não temas. Não temas.
Não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. Não se assuste. Romanos 8:1, outra promessa poderosa de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Tem uma canção que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? 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 Então não há nenhuma condenação sobre você. Aleluia, aleluia. Não há nenhuma condenação para nós. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4:16. Mais uma promessa. Mais uma promessa. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfaleçamos, ou não desfalecemos, mas ainda que o vosso homem interior se corrompa, ainda que o homem exterior, essa capa, ela se corrompa, ela fique doente. Preste atenção nisso agora. Ah, pastor, eu não falo mais de Jesus que cura, porque eu sinto dor na perna, sinto dor de cabeça, sinto problema. Não, ele está dizendo, ainda que esse corpo exterior, que o homem exterior, esse corpo físico se corrompa, se destrua. Olha o que ele está dizendo lá. O interior, contudo, se renova cada dia. O homem que está dentro de você, que é o homem interior, que é você interior, e se renova cada dia. E às vezes essa renovação é tão forte que você não percebe que o seu corpo não está acompanhando o homem interior que está em você. E você faz coisas. É por isso que a gente vê pessoas sem braços, trabalhando, fazendo coisas que você não pode imaginar. Um dia eu vi um rapaz, ele sem os dois braços, aqui, ó, bem em cima, bem rente ao ombro, sem os braços. Ele estava arrancando batata, ele pegava a enxada, punha aqui, e o cabo dela aqui, e ele cavava, tirava a batata, punha a batata dentro de uma bacia e levava amontoava ela. Ele tirou toneladas de batata doce e depois lavou cada uma delas. Por quê? Porque o seu homem interior se renova cada dia. Ainda que o homem exterior ele se corrompa, você perca as suas forças no braço, perca as suas forças nas pernas, aparece alguma coisa que te incomoda e que te tenta frear. Então o seu homem exterior está corrompendo, mas o interior ele se renova cada dia. E aí você começa a criar coisas que você não fazia, porque o homem interior está criando coisas para você fazer sem depender daquele órgão, daquele membro, porque ele se renova. O maior cientista do mundo, me fala em memória o nome dele. Ele não falava, não se mexia e não andava. Ele só tinha movimento com os olhos, numa cadeira de rodas. Foi dado a ele um computador e ele escrevia no computador com a sua mente. Se alguém lembrar do nome dele, ele faleceu agora há pouco tempo. Um dos maiores cientistas. Não falava, não andava, não se mexia, só mexia os olhos.
E foi criado um computador para ele, para esse computador falar o que tinha na sua mente. Sabe por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Então, eu quero dizer para você, ninguém para você. Não aceite fracasso na sua vida, não aceite derrota na sua vida, porque derrota não vem de Deus. Você pode enfrentar a luta, mas nunca será derrotado. Isaías 41, 10 ao 13. Já estou encerrando já, para a gente começar a orar. Isaías 41, 10. Não temas, não tenha medo. Por que eu não devo ter medo? Por que o Daniel não precisa ter medo? Por que você, Maria, Sebastião, Antônio, Paulo, Vicente e tudo mais, por que você não precisa ter medo? Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Quem que é comigo? Aquele que tem as chaves. Quem é que está com você? Aquele que a morte não segurou. Quem é que está com você? Aquele que venceu a dor, aquele que venceu os desejos carnais, aquele que venceu todas as coisas, todo o poder é me dado no céu e na terra. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça, da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Quem lutar contra você vai perecer. Busca lutar, porém não os acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada. Aqueles que queriam o seu fracasso, a sua derrota, eles se tornarão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Deu para entender? O que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Eu te ajudo, eu já encerro. Então, o evento que vai marcar esse ano é a iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 até o 18, mas eu não vou ler não, porque nós já vamos parar aqui. Quem quiser anotar, pode anotar. Esse ano pode marcar o maior evento da história, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, olha, vamos continuar caminhando, e vamos continuar levantando, e vamos continuar avançando, sem medo, porque Ele está conosco. Nós não vamos embarcar nesse ano sozinho. Nós estamos entrando nesse ano junto com Ele. Amém? E aí, quando a trombeta soar, nós ouviremos e deixaremos essa terra para trás, e encontraremos com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor na glória. Aleluia. Você tem medo do que está por vir aí? Então entregue sua vida a Jesus. Entregue-se a Ele. Ande nos seus caminhos. Ande na sua presença. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então não se envergonhe de Jesus, porque Ele é Deus e Ele venceu. E Ele disse: eu venci o mundo. E depois Ele diz: vós também vencerão. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqueles que nasceram de Deus vencem o mundo, e o maligno não lhe toca.
Não tenha medo. Amém. Fiquemos em pé.